Dá para ver assim a tela minorada ou prefere que eu amplie? Porque aí eu vejo vocês também. Tá tudo Faz assim. certo, tá tudo certo, pode começar. Então vamos lá. Esse papo nosso vai ser sobre o livro do Dr. William Amzalag, que é um dos cientistas da empresa, e ele redigiu um livro técnico e ele fala sobre a promessa, e é uma promessa mesmo da imortalidade, que por enquanto ela não se concretizou, e ele já começa, prefaciando o livro, indagando acerca do que é a eternidade, que ele diz que nascer não é um crime, no entanto, basta nascer para que estejamos sentenciados a morrer. Bom, ele dá exemplo de alguns animais e o tempo de senescência gradual dele. Eu vou botar maior e vou ficar sem ver vocês para poder ficar cheio. Bom, a baleia tem uma vida de cerca de 150 anos, o camarão 7, o crocodilo mais velho, enfim. E o que se tem notícia de um homem, o mais longevo tem 122 anos. E ele fala das células-tronco como fonte de todas as nossas células. E ele faz uma distinção, porque a gente está acostumado a falar no nosso dia a dia de trabalho em células estaminais, em células-tronco humanas adultas, mas, no entanto, não existe uma diferença temporal no que pertine às células jovens, porque as células, o termo adulto, ele diz respeito a uma célula que surge 7 dias depois de sua concepção. E isso por quê? Porque o nosso corpo humano está em constante replicação celular, né? Bom, a gente tem cerca de 60 trilhões de células, né? E nós temos essa pequena estrutura aí que é de 10 a 100 milésimos de milímetros. E as células são importantes porque nelas está o nosso quartel genético, que é o DNA, que contém, no caso dos humanos, 23 pares de cromossomos, né? Qualquer informação de DNA, ela, dentro desse quartel, que é o núcleo da célula, ela pode ter uma consequência mortal se sofrer algum tipo de mutação nesse processo de replicação. Diga-se de passagem que nós vivemos fazendo esse processo. Com a senescência, quando a gente está numa idade mais madura, digamos assim, esse número de duplicação vai acabar diminuindo. Mas, só para se ter uma ideia, em um ano a gente consegue duplicar um peso de células igual ao peso do corpo humano. Tá? E aí eu botei uma figura de um procarionte, que é um ser mais simples, versus um eucarionte cortado, para ter ideia do que é o núcleo das mitocôndrias, do complexo de Golgi, enfim, uma célula aberta e com as suas várias moléculas organizadas, né? O que são cromossomas? Para quem não lembra da época de vestibular, são estruturas cuja composição em inglês é intitulada ADN, em português a gente fala DNA, e esse DNA nos cromossomas são capazes de fazer o transporte de genes de um ser vivo e definem as características recebidas tanto do pai quanto da mãe, porque nós temos 23 pares. E aí cada ser humano vai ter um cariótipo, que é esse conjunto de cromossomas de seu organismo. O ser humano, homem, vai ter 46, a mulher 46, sendo que um deles no homem é XY e um deles na mulher é XX. Eu achei até interessante no livro, bom, aí está um cariótipo de uma cebola, que é bem mais simples, que ele cita mulheres, prestem atenção nisso, que a nossa vida, em média, é mais longeva do que a dos homens em cerca de 8 anos. Portanto, a nossa estrutura biológica, não se sabe por quê, talvez porque sejamos menos estressadas, façamos muita atividade física, muitas tarefas ao mesmo tempo, né? Talvez por isso a gente viva mais. Fato é
que ele diz que esse Y que está contido no cariótipo, né, do homem, ele é responsável pelo enfraquecimento dele em termos de longevidade comparativamente à mulher. E aí eu coloquei uma figura que diz respeito à estrutura do que é o DNA. O DNA, bom, eu vou dizer, só fazer um esclarecimento. Eu tenho 3 cursos universitários, um deles é engenharia química. Então, isso até me lembrou ao primeiro deles, né, que foi feito, que foi de engenharia química, um manuseio no laboratório com alguns tipos de enzimas, alguns tipos de proteínas que são formadas justamente por guanina, citosina, adenina, e essas, quando combinadas com DNA, fazem uma escada, pense assim numa escada de construção civil, com diversos degraus, e por esses peptídeos existirem com uma certa carga elétrica, essa escada é flexível e sofre retorções. Daí o nosso DNA tem essa aparência da figura 1. Depois ele é combinado com, como se fossem umas miçangas, né, nucleotídeos, e ao longo do tempo ele vai diminuindo de tamanho até que a gente chega na figura transformada desse grande colar de miçangas num telômero, que é essa figura número 5. Bem, o cromossomo, então, contém esse telômero, e esse telômero tem diferentes dimensões nas suas extremidades, e aí é o nome científico do centrômero, dos cromatídeos. Bem, a equipe da doutora Elizabeth Blackburn, muito antes do ano que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, que foi em 2009, já estudava o tema dos telômeros e a importância deles ligada aos cromossomos. E ela descobre, basicamente, vou dar uma parada aqui para poder falar disso, que o envelhecimento, e aí o nosso Finity, está diretamente ligado com a diminuição dos telômeros, né? E como ela fez essa pesquisa? Ela pegou 2 grupos e nesses 2 grupos, em 3 dias, ela fez aplicações de corticoides e comparou, e o corticoide é um dos fatores de envelhecimento, né? E quando a gente fica estressado, a gente produz corticoide demais, e quando temos injeção de corticoide por conta de um lúpus, qualquer doença dessa magnitude, a gente também tem uma queda na aparência, né? E logo os primeiros órgãos que envelhecem são justamente a pele e o cérebro. O cérebro, só para se ter uma ideia, quando chega aos 50 anos, ele perde 2% da sua massa cefálica, né? Bom, os cromossomas, então, eles vão sofrer um processo sempre de duplicação celular, e vocês vão entender por que a importância e a relevância disso ao longo da leitura do livro, isso é uma síntese. E eles vão sofrer mitose, e essa mitose vai ser apresentada aqui para vocês de uma forma bem didática, através desse filminho aqui. Não sei se vocês estão enxergando. E aí, só para lembrar a nossa época de vestibular, na intérfase, que é a fase G1, a célula vai aumentando de tamanho, e vocês observam um núcleo já com duplicação no material genético do DNA. Algumas organelas já se duplicam, essa célula na intérfase vai aumentando de tamanho, a membrana que fecha o núcleo, ela passa a ter uma porosidade maior, né?
há uma condensação dos cromossomos, a carioteca, que é essa membrana nuclear, se desintegra, e os centríolos, que são como ímãs, vão para os polos, para que eles possam, então, fazer a migração dos cromossomos, orientá-los numa linha equatorial. E, a partir daí, vem a fase de anáfase, que puxa parte de cada par para que venha a telófase e, a partir da divisão dessa estrutura que fecha a célula, dessa membrana, tenhamos, então, 2 células. É isso que acontece. Espero que vocês tenham conseguido ver o filme. Essas formas de comunicação de hoje são, por exemplo, na internet a gente faz através da web, né? Nos golfinhos, eles se comunicam através de sons. Os seres humanos, eles também têm órgãos sensoriais, e as plantas têm algumas moléculas específicas, né? Então, a sinalização é a base importante de uma nova especialidade biomédica, né? É a base da homeostase. E o nome já diz que a homeostase, então, seria essa relativa estabilidade do organismo, tendo diferentes componentes e no seu ambiente interno, e apesar de fatores estressantes e de mudanças ambientais, permitir que as nossas funções sejam desenvolvidas de modo eficiente, né? Ao longo dos anos, há uma perda desse equilíbrio e, com isso, vem um mau desempenho. Um mau funcionamento da informação celular pode ser responsável por inúmeras patologias, a exemplo de doenças autoimunes, a exemplo do câncer, diabetes. No livro, ele coloca que o portador da doença do câncer, né, ele tem telômeros numa quantidade muito maior, quase que o dobro de um homem normal, com um tamanho muito menor. Então, quem lembra do Janequine, quando estava com câncer em tratamento, lembra que de um dia para o outro houve um processo de senescência muito rápido, né? A pele dele ficou diferente, os cabelos embranqueceram. Então, é importante que, para que haja a regeneração, as células possam receber informações de proteínas receptoras, proteínas essas que são constituídas a partir das células tronco humanas. Bem, eu tenho no livro o que ele denomina de senescência gradual, que estaria ligada a uma insuficiência crescente de defesa de DNA. O DNA, a gente teria uma perda desse material genético, e também existe um processo de senescência replicativa que daria capacidade de multiplicação e muito pela diminuição dos telômeros. Na verdade, se vocês observarem, um está intimamente ligado ao outro. E as células-tronco seriam, então, capazes de executar corretamente essa função do DNA, danificado num processo de regeneração e não num processo de reparação. É diferente, porque quando a gente se machuca, o nosso organismo faz uma reparação genética, enquanto que as células-tronco estão aí fazendo regeneração não só de pele, mas também de órgãos. A pele é um órgão, o cérebro um outro, mas toda sorte de órgão pode ser reparado por célula-tronco, né? E nesse processo de cópia, e todo mundo lembra da ovelha Dolly, da replicação dessa leitura genética, pode haver uma omissão acidental de alguma sequência que leve a uma mutação genética. E hoje, com o avanço medicinal e através da nanotecnologia, da nanorobótica, da biotecnologia, da TI, tudo isso são novas formas medicinais que podem, de modo preventivo, corrigir alguma má performance na duplicação celular e reorientar a célula que se duplicou de forma
ruim. Via de regra, o nosso organismo, ele também ele faz de modo já furtivo e planejado a morte seletiva de algumas células. Ele é inteligente, então esse processo ele denomina tecnicamente de apoptose. Bom, quais são as causas do envelhecimento? Nós temos causas internas e externas. As externas são 7. A primeira delas é oriunda de infecções, né? Quando temos um sistema imunológico que está esgotado, a exemplo de pessoas que adquiriram HIV, a AIDS, né? Temos também causas externas, o sol, tanto os raios UVB quanto o UVA, muito embora se saiba hoje que a vitamina D seja importante para a absorção, ambos os raios danificam a cadeia de DNA. Tem alguém falando com o microfone aberto, se puder desligar, tá? A má nutrição seria uma terceira causa, e essa replicação de DNA está relacionada a uma boa nutrição. E daí a necessidade de uma pesquisa de nutrigenômica. A poluição do ar, através da descarga dos carros, e que faz com que o escapamento de veículos tenha hidrocarbonetos aromáticos, que se combinando com radicais livres vão fazer o envelhecimento, né? A gente, eu e Renata, como já trabalhamos com isso, a saúde do trabalhador, a gente vê muitos casos de problemas de amianto causando câncer pleural, assim como problemas de diafragma, quando há partículas aspergidas no ar e essas partículas ficam nos pulmões, né? A outra forma de envelhecimento, para quem não sabe, e eu parei agora um pouco de fazer isso, é carregar o seu celular, é a forma eletromagnética do seu lado. Isso vai fazer com que de noite suas cadeias de DNA também sejam rompidas. Outra forma de poluição está calcada em metais pesados, e aí na cadeia vocês têm o arsênio, berílio, cádmio, crômio, cobalto e níquel. E uma outra que está muito ligada à poluição de mares com mercúrio e especialmente a ingestão de peixe. Por quê? Um peixe grande come um peixe menor, que, se infectado por mercúrio, vai fazer com que exponencialmente essa poluição cresça. Então, eu evito alguns peixes que eu sei que são de áreas não muito limpas, de mares poluídos, a exemplo do panga, né? Então ele é barato, por isso que ele é vendido com esse preço lá embaixo, porque já se sabe que é um alimento que não traz saúde, ao contrário disso, ele te retira a saúde. O tabaco, ele tem o fenantreno e causa também mutações no DNA. E o estresse, meninas, não podemos ficar estressadas, fazer yoga, aumentar de qualquer maneira o nosso estado emocional mais light, né, para que não haja danificação das nossas cadeias, para que a nossa biologia não tenha chance de ser atacada por um envelhecimento prematuro ou nossa imunologia baixa venha a sofrer com qualquer trauma ou qualquer doença oncológica. E o hormônio do estresse, como eu já tinha dito na pesquisa da doutora Elizabeth Blackburn, é justamente a cortisona, né, que faz esse processo de encurtamento dos telômeros. O estilo de vida sedentário também, ele, muito embora não trate de doenças transmissíveis, pode fazer com que existam doenças afetadas diretamente pela aquisição de diabetes tipo 2, por doenças cardiovasculares, onde há um entupimento de artérias, e outras, né, que fazem com que haja uma mudança epigenética. Bom, as causas internas. Os radicais livres,
e estresse oxidativo. Márcia, de onde vêm esses radicais livres? Então, naquilo que eu tinha citado anteriormente, que se combina com material genético, guanina, tiamina, elas têm grandes cadeias que muitas vezes se desprendem e vão para outros lugares e se combinam com radicais que estão também à espera de serem oxidados no nosso corpo, né? Então, em termos de lesões, ele cita um número de 3.627 por hora. O envelhecimento mitocondrial também, ele diz que é de suma importância, porque é isso que nos mantém jovens e saudáveis. E aqui um parênteses, porque a mitocôndria é exclusivamente formada por células da mãe, né? São células femininas, muito embora elas estejam presentes no corpo masculino. A glicação, uma outra causa interna. O que é a glicação? É quando você come o carboidrato, ele vira açúcar, e quando ele se combina com a proteína, então evitem fazer essa combinação, a formação de uma proteína glicada. Essa proteína glicada é responsável por poluir células e muitas vezes ela quebra, destrói o nosso colágeno, a nossa elastina, tirando o turgor da nossa pele, a elasticidade. E um outro exemplo onde pode haver um grande prejuízo é na formação de uma visão ruim por conta da catarata, que ela basicamente é composta dessa glicação, desse processo de glicação. A inflamação crônica, que está ligada a diabetes, Alzheimer, obesidade, depressão, tudo isso é um conjunto imunológico, né, que é muito parecido e que se combina, né? A metilação, que é um processo bioquímico que vai fazer com que possa ter um aumento do risco do Alzheimer e, basicamente, vai atuar na parte cerebral, mas também a falta de metilação faz com que exista um acúmulo de homocisteína, que é tóxico, dando risco também à margem a trombose, ataque cardíaco e elevação do colesterol ruim. Então, sintetizando, é essa mensagem que o Dr. William Amzalag passa. Aqui, basicamente, acabou. Eu tirei algumas páginas do livro que eu achei interessante em termos de números. Se eu passar por alguma delas aqui que me dê algum insight. Sim, o processo de apoptose, que eu falei, da substituição das células degradadas por um material novo, e o que ele frisa no livro, que eu acabei não falando, vendo agora eu lembrei, que o processo de envelhecimento ele é tríplice, está diretamente ligado ao DNA, que é degradado, aos telômeros mais curtos e células-tronco destruídas, porque aí você perde a capacidade regenerativa e os outros dois já estão no estágio de senescência, cuja recuperação é impossível. Ele fala do ácido hialurônico, que é uma técnica que tem sido até usada pelas dermatos agora para preenchimento, porque ele diz que é um ácido que hidrata por demais a camada abaixo da derme. Ele fala ainda do envelhecimento cerebral, que traz transtornos em termos de esquecimento, função cognitiva, intelectual, e ele começa basicamente a partir dos 50 anos, naquela taxa que eu falei de 2% de diminuição do peso, né? O sistema imunológico também é importante ele estar bem, para que ele não afete, não tenhamos inflamações, etc. Bom, deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa de relevante aqui.
Então, a chave do sucesso, frisando a quantidade de células-tronco que ainda podem regenerar nosso organismo, vivas, e ele cita um exemplo interessante que muitas vezes o coração do ser humano parou de bater e 17 dias depois ainda existem células-tronco em cadáveres humanos. Isso daria muita polêmica se fossem utilizadas, né? Então é preferível fazer do modo como a empresa faz, através do material da lipoaspiração e um processo de separação de sangue, gordura e célula-tronco humana adulta. E, no mais, eu acho que eu já falei tudo que é de relevante. A nanomedicina, ele foca que é importante em termos preventivos, e aí a gente tem nossa linha SPA, que utiliza a nanomedicina, e ele dá exemplos também de nanorobôs que podem, através de um processo de duplicação equivocado, fazer uma pequena correção na cadeia cromossomial. E só para se ter ideia do que a gente está falando em termos de dimensão, uma régua de 20 centímetros tem 20 vezes 1 centímetro. Cada centímetro vai ter 10 milímetros, né? E cada milímetro desse você pode dividir por 1000, é só para se ter ideia do tamanho de uma nanopartícula que deve ser observada através de um estetoscópio, cuja capacidade depende, diretamente dependente, por força de ser átomo, partícula de átomo, que a gente está começando a enxergar, de uma tecnologia de informação bem mais desenvolvida, né? E de computadores que façam as vezes das lentes. Ele fala, reforça a telomerase, reforça o câncer, o número de células que eu já me reportei, dizendo que aumenta demais. E ele fala de uma planta que também tem essa capacidade de melhorar a enzima da telomerase, que é essa enzima que é a telomerase, que protegeria, portanto, a ponta do telômero e afinaria, né, que é basicamente o processo do Finit. E ele diz que essa planta também da medicina chinesa, que é astragalus, teria essa capacidade de produzir a enzima da telomerase, que é a proteção da pontinha do telômero, né? Acabou, portanto, eu vou ver se agora